tudo isso me fez com que eu me sentisse a pior pessoa do mundo. Olá, o meu nome é Dayana Mota, eu sou mentora de mulheres, mentora de profissionais que trabalham com autoestima ou gostariam de trabalhar com autoestima. Eu ajudo mulheres a faturarem R$5.000 em 30 dias, ou seja, em um mês. Hoje nós vamos falar sobre a terrível verdade da autoestima. Você consegue entender sobre a autoestima? Alguém de fato já te falou, já te ensinou sobre a autoestima? Como você é uma profissional, bem provável que tenha passado para você muito superficial. Você entende um pouco sobre a autoestima e você até gostaria de trabalhar com isso. Porém, às vezes você se sente incapaz, você sente que você não é autoridade para isso, você se sente paralisada em falar sobre a autoestima, porque afinal de contas, você como profissional, mas passou tão pincelado ali para você que é muito superficial. Então nós vamos constantemente estar trabalhando aqui, aprofundando cada vez mais para que você realmente sinta uma profissional capacitada para falar sobre autoestima, para trabalhar com o desenvolvimento de mulheres, para trabalhar a autoestima de tantas mulheres. Afinal de contas, quantas milhares de mulheres precisam da sua ajuda? Você já parou para pensar nisso? Você já entendeu o seu propósito, o seu chamado, que quantas mulheres precisam saber quem é você, precisam entender o seu trabalho, o que você faz, todos esses desafios que você passou durante toda a sua vida e você superou, você está aqui me escutando, isso significa que você é forte, isso significa que você consegue trabalhar isso e ajudar outras mulheres. Outras mulheres precisam desse trabalho que você exerce. Então, se você entende esse chamado, é aqui mesmo que você tem que continuar, tá bom? A autoestima, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela não é tudo que, de repente, você ouviu, muita coisa que você ouviu e que você ficou perdida. Ai, será que isso é autoestima? Será que isso? O que será que é isso? Você, na realidade, nem sabe o que de fato é autoestima. E eu vou te ajudar com relação a isso, vou estar te ajudando nesse processo sobre esse profundo autoconhecimento para você entender sobre a sua autoestima. Então, a autoestima é você entender quem de fato você é. É a verdade absoluta sobre quem é você. Quem é você? Você de fato sabe quem é você? Você me pergunta, Dai, quem é você? Então é necessário que você entenda de fato quem é você. Quais são os seus objetivos? O que tem claro sobre você? Quais são os seus princípios? O que você realmente não abre mão? Quais são os desafios sobre você? Nós já explicamos aqui sobre desafios, né? Caso você não tenha assistido essa aula, eu vou voltar aqui e te falar sobre desafio. Nada você vai falar que é algo difícil, sempre você vai colocar sobre os seus desafios. Exemplo, você tem um grande desafio para fazer algo, de repente um prato, de repente você não é tão boa em cozinhar assim como de repente sua mãe, sua irmã, alguém próximo da sua família. Então isso é um desafio para você, cozinhar. Quando para outras pessoas, aquilo que você faz com excelência, aquilo que você faz com clareza, é um desafio para ela. E você faz com uma tranquilidade, com uma paciência, com uma calma, você faz com uma leveza. Então isso para o outro é um desafio, mas para você é uma leveza. E se você entende que é interessante, que você gosta de ajudar outras mulheres, que você gosta de passar as informações que você tem para outras mulheres, é exatamente aqui que você deve continuar, porque eu vou te dar um guia, um passo a passo, para que você esteja trabalhando com essas mulheres. Afinal de contas, é o seu propósito, afinal de contas, é o que canta seu coração. E, de repente, você está aí parada no tempo, porque você não sabe por onde começar. E você fica assim se perguntando, meu Deus, mas eu já fiz tantos cursos, eu tenho tantos certificados, eu posso encher a parede da minha casa de tanto certificado que eu tenho. Mas na realidade isso não está me levando a lugar nenhum. Eu fiz, e as pessoas estão aí falando de você, falando por que você fez esse tanto de curso, aonde isso está te levando, aonde isso vai te levar. Outras pessoas estão todo o tempo cobrando de você para que você dê resultado sobre tudo aquilo que te ensinaram, mas na realidade eles não ensinaram, eles ensinaram conceitos para você. Eles não ensinaram, não te deram um guia, não te passaram como você pode captar clientes, como que você pode trabalhar com a autoestima. Você se vê perdida. E eu vou te contar, eu já passei por isso. Como eu passei por isso? Foi muito desafiador para mim, afinal de contas eu fiquei
tempos, anos da minha vida buscando o autoconhecimento. E eu saía de um curso, eu entrava em outro, saía de um curso, eu entrava em outro, porque todo o tempo era só para vender aqueles cursos. Quando na realidade eu estava precisando lucrar com esses cursos. Porque quando você faz um curso de especialização, quando você faz um curso técnico, quando você vai para a faculdade, na realidade o que você pensa? Eu vou lucrar com isso. Essa é a minha profissão. E te vendem isso, te vendem uma profissão. Mas na realidade eles não te ensinam como você vai sair para o mercado de trabalho. Concorda comigo? Então, bem provável que se você fez alguma faculdade na sua vida, você estudou ali 4, 7, 8 anos, não sei quantos anos que você estudou, para estar no mercado de trabalho, porém não te ensinaram a vender. Não te ensinaram, de fato, a trabalhar com aquilo que você se tornou profissional. Assim como esses cursos de especialização, assim como esses cursos profissionalizantes, te ensinam a fazer aquilo e você se sente capaz. Você sabe que é capaz de desenvolver aquele trabalho. Porém, não te ensinam como se vender. Te ensinam sobre o rio, te ensinam sobre o peixe, mas de fato não te ensinam a pescar, né? Não é bem assim? E por muito tempo eu me vi perdida, completamente perdida, eu me via paralisada. Eu não sabia para onde ir e eu sabia que eu tinha conceito. Eu sabia que eu entendia sobre aquilo. Eu sabia que eu poderia ajudar as pessoas, mas eu não tinha o como. Como que eu vou fazer? Em muitos lugares, na realidade, falam isso, né? Ah, o como depois aparece, mas o como de repente nunca apareceu para você, porque não foi claro. E assim era para mim. Por muito tempo eu ficava buscando o como e não sabia como. Então, eu entendia sobre quem eu era, eu entendia sobre, fui entendendo, conhecendo, e claro, tudo isso me trouxe esses conhecimentos, né? Tudo isso fez ser quem eu sou. Mas eu já queria, desde o primeiro curso que eu investi, estar realmente lucrando com isso, estar fazendo dinheiro com isso e atuando como uma profissional que eu me dediquei a ser. Porque, afinal de contas, eu fiz várias faculdades, mas a que eu escolhi para ser realmente foi ser mentora de mulheres. E por muito tempo eu me vi sem saber o que fazer como mentora. E eu imagino que para você também isso deve ser um grande desafio. Você de repente pode ter se formado, ter outras profissões, e você escolheu a profissão de trabalhar com mulheres, de trabalhar com desenvolvimento de mulheres, e você se vê paralisada. E você sabe que você tem conhecimento, você sabe que pode ensinar para o outro, para a outra, porém você está completamente paralisada. E eu sei bem o que é isso. E exatamente por isso, nós vamos estar aqui juntas, caminhando de mãos dadas, para que eu possa ajudar você nesse processo. E você pode estar se perguntando, né, como que eu cheguei nessa área de autoestima? E eu posso te falar que, na realidade, é bem provável que você tenha passado por isso também. Porque as pessoas que têm algo semelhante, alguma situação semelhante, elas acabam se aproximando, né? Traz como imã. E eu fui abusada durante muito tempo da minha vida. Eu fui abusada sexualmente na infância, depois eu passei por abuso na fase de adolescência, passei por abuso na fase adulta. E tudo isso me fez com que eu me sentisse a pior pessoa do mundo. Eu me sentia a pior bolacha suja, escarrada, jogada no chão. Eu realmente não sentia valor em quem eu era. A partir do momento que eu busquei conhecimento, eu busquei incansavelmente por conhecimento. Eu buscava conhecimento de várias formas. Eu busquei tudo que você imaginar, eu já busquei de conhecimento. Fui em várias situações para que eu pudesse saber quem eu era. Quando de fato eu descobri quem eu era, eu comecei um processo incansável e que na realidade até hoje eu passo por ele. Porque a partir do momento que você entra no processo, você vai cada vez se tornando mais forte. Porém, é interessante que você jamais pare, né? Assim como qualquer outra coisa, é necessário que você sempre esteja plantando para estar sempre colhendo, né? Qualquer coisa na sua vida que você vai iniciar, você tem que dar continuidade para não paralisar. Claro que cada vez mais isso vai se tornando mais tranquilo, mais fácil, e é exatamente por isso que hoje eu ajudo profissionais, hoje eu ajudo outras pessoas que já passaram por tudo que eu passei e que ainda se veem paralisadas, que ainda se veem sem um processo, sem um passo a passo. E exatamente por ter sido uma dor para mim de tanto tempo, né? Primeiramente, por eu não ter minha identidade estabelecida, primeiramente, por eu não ter minha autoestima, qualquer ambiente que eu ia, vamos lá.
Você já se viu paralisada indo para uma festa de amigos, indo para uma festa de família? Você já sabia que lá naquela festa de família, naquele encontro de família, de Natal, Réveillon, Páscoa, você sabia tudo o que iam falar para você? Primeiramente, porque realmente era como você se via. Segundo, porque você já trazia essa energia junto com você. Então, claro que ao chegar nesses encontros de família, nesses encontros com os amigos, é claro que eles iriam confirmar aquilo que você já estava preparada para receber. Você já estava preparada para receber todas as situações ruins que na realidade você queria até afastar. Você fala, mas eu não queria receber esse tipo de reação. Mas era o que você estava preparada para receber. Você não estava preparada para receber elogios, você não estava preparada para ser carinhosamente abraçada, você não estava preparada para se sentir presente, para saber que era autoridade a estar ali, para se sentir respeitada perante aquelas pessoas. Você estava preparada para simplesmente escutar tudo que iriam falar dos defeitos seus, dos pontos que eu não gosto de falar defeitos, tá bom? Nós vamos mudar a nossa comunicação a partir de hoje. Você não tem defeitos, você tem pontos a melhorar, assim como qualquer pessoa, tá? Então a nossa comunicação hoje muda com relação a isso. Se você fala, eu tenho defeito disso, daquilo outro, não. Você não tem defeitos. Você tem pontos a melhorar. Pontos que todo mundo tem. Como mais uma vez, não existe perfeição, mas existem pontos a melhorar. Existem aquelas engrenagens que precisam, ser cada vez mais trabalhadas, cada vez mais você precisa estar apertando aquele parafuso ali para que ele continue, para que ele dê seguimento a todo aquele trabalho que está acontecendo. Então, você tem pontos a melhorar. E aí, você já está preparada. Você já chegou, você já ficou ali, se é um casamento da prima daqui 3 meses, você já sabe o que seus tios, o que seus pais vão falar, você já sabe o comentário que vai rolar lá. Afinal de contas, você está já preparando para o mal, para receber o que tem de mal, de ruim. E obviamente que quando você chegar naquele casamento daquela prima, naquele evento da família, vai vir exatamente à tona aquilo que você estava esperando, que era o que você estava esperando. Porém, se você tem esse tempo, daqui 3 meses é o casamento da sua prima, se você já começa a trabalhar hoje a sua autoestima, se você já começa a trabalhar hoje a sua autoridade, se você já começa a trabalhar para chegar lá em pé, sem arrogância, sem prepotência, sem humilhar ninguém, se você chega lá pronta para receber elogios, pronta para ser carinhosamente abraçada, você vai exatamente receber aquilo que você está levando. Entende? Porque, mais uma vez, se você muda por dentro, você muda tudo ao seu redor. Então, para isso, é necessário que você faça essa busca incessante de quem é você. Você faça essa busca sobre a sua autoestima, sobre o seu interior. E a autoestima seria trabalhar o ser. Quem você é, não o que você tem. Muitas situações divergentes que acontecem na família é porque a priminha tem um certificado que você não tem. Aquela priminha que é a queridinha da família tem um carro que você não tem. Aquela queridinha que é da família tem aquele parceiro, tem aquele marido, aquele namorado que você não tem. E o que acontece? Infelizmente, todo encontro de família, você é, vamos dizer assim, o assunto daquele encontro, né? O assunto daquele dia. Porque, afinal de contas, você está indo para o casamento da prima, que é sempre melhor do que você. Isso já aconteceu com você? Tenho certeza que sim. Absoluta. Se não aconteceu com você, levante as mãos para o céu e agradeça, porque a maioria da população mundial já passou por isso. Ir para tudo quanto é... Ir para a formatura da prima, que é melhor do que você. Ir para o casamento da prima, que é melhor que você. Porque a prima conquistou. A prima tem aquilo que você não tem. Só que você não precisa ter, você precisa ser. Primeiramente, você precisa ser para depois as pessoas entenderem quem é você, o seu trabalho e a sua autoridade. Então, se você vai para o casamento da prima daqui 3 meses ainda, você tem 3 meses para trabalhar a sua autoestima, para você trabalhar quem você é, para que a sua autoridade seja estabelecida e as pessoas vão te olhar com os olhos completamente diferentes. Exatamente por isso que a autoestima ela não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa ficar a vida inteira para saber quem é você, você não precisa ficar a vida inteira
inteira para poder buscar o seu autoconhecimento na autoestima. É algo simples, desde que você faça constantemente. Busque constantemente. Cada passo que você dá é algo que vai avançando. Um bebê, né? Que é uma história aí que todo mundo conta, mas é necessário que fale porque fica claro. Se eu falo para você, pense em um bebê que está no colo. A primeira coisa, o que ele faz? Primeiro ele levanta a cabecinha. Primeiro o bebê começa a levantar a cabecinha. É um grande passo daquela cabecinha quando ela está virando a cabecinha, porque significa que ela está superando algo ali nela, concorda? Depois ela começa a engatinhar, vai engatinhando, vai engatinhando, vai engatinhando. Depois ela começa a andar segurando nas coisas. Daqui a pouco ela começa a andar de verdade e correr. Então o que aconteceu com ela ali? Ela passou por um passo a passo. Ela passou por algo que fez com que ela fosse criando essa autoridade, né? Com que essa criança tivesse isso. Outras pessoas que você já viu, que você já acompanhou, de repente é aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, que pessoa que eu admiro, e não sei o que, irerê. E quando na realidade aquela pessoa você não viu, você só tá vendo ali os holofortes dela, você só tá vendo ali a parte dela de sucesso, você não viu tudo que ela teve que enfrentar, todos os desafios que ela teve que ter. Outra comunicação que nós vamos mudar a partir de hoje, porque você está aqui comigo, você precisa mudar toda a sua comunicação para de fato você sentir quem você é. Outra comunicação, você não é fã de ninguém. Não existe você ser fã do Silvio Santos, dependendo da sua idade, da Mel Maia, quem mais? Não significa você ser fã das pessoas que estão nos holofortes, né? Dessas pessoas que são superstar. Não existe fã, existe admiração pelo trabalho. Quando você começa a enxergar que o que o outro faz foi porque o outro fez aquilo ali constantemente, foi porque o outro fez algo com que alguém percebesse, né? Existem aquelas pessoas que trabalharam duro, que trabalham muito para poder chegar na posição em que elas estão, e existem hoje também, né, essas pessoas que de repente alguém foi ali e virou a fada madrinha dessa pessoa. E aí ela acabou crescendo rapidamente, né? Então, não existe fã. Tire, não fale mais. Ah, eu sou fã de fulano, eu sou fã de ciclano, eu sou fã de beltrano. A sua comunicação muda a partir de hoje, a partir dessa aula. A partir de hoje, você admira o trabalho daquela pessoa. Você admira aquela pessoa por algo que ela faz. Entende? Porque quando você tira essa barreira de fã para admiração, você já vai quebrando quem você é. Você vai identificando quem você é. Não fica aquela coisa tão alta, não fica mais aquela coisa assim, nossa, aquela pessoa é inatingível para mim. Não, aquela pessoa conquistou, você vai passar, inclusive, a parabenizá-la, vai passar a entender que ela passou por aquele processo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é entender a história daquela pessoa. Entender o que aquela pessoa passou para poder chegar ali onde ela chegou. E os resultados que ela teve no decorrer da vida dela. Quando você começa a perceber que essa pessoa passou por um processo, quando você começa a entender a história dessa pessoa, você consegue perceber que as dores delas são as mesmas que a sua. Tudo o que ela passou foi o que você passou. Essa pessoa também teve medo, essa pessoa também teve insegurança, essa pessoa também não se sentiu confiante, essa pessoa teve as mesmas dificuldades que você teve. Então não tem porquê você se titular, se comunicar como fã, e sim como admiradora, porque aquela pessoa já chegou num patamar onde você vai chegar. Porque se você quer, você também vai chegar onde essa pessoa já chegou. Os caminhos podem ser diferentes, porém você também vai chegar onde essa pessoa chegou. Basta você mudar sua comunicação com relação a isso. E se você não mudar toda essa comunicação, se você não souber de tudo isso, é claro que isso vai te deixar paralisada. E você já deve estar aí paralisada, né? Você deve estar perdida, completamente perdida no tempo, porque você ainda tem tudo isso. E de repente, pelo fato de você já ser uma profissional, você já foi em vários eventos, e aquele professor que deu as aulas para você, pelo fato dele ser um pouco mais famoso do que você, pelo fato dele ganhar um pouco mais de dinheiro que você, aquela pessoa que é o seu mestre, que está ali fazendo aquele curso, você vê ele como fã. Você olha ele como algo inatingível.
E exatamente por isso, pelo fato de você olhar ele como inatingível, é que você não consegue caminhar de acordo junto com ele. Você já parou para pensar que você pode ser a pessoa que vai estar dividindo um palco com essa pessoa, dividindo a sala de aula com essa pessoa que você tanto admira e não que você é fã? Então é exatamente esse tipo de comunicação, esse tipo de visualização que você tem que passar a ter. Esse tipo de energia que você tem que vibrar para que sentir com que você seja pertencente a esse mesmo palco, a essa mesma sala de aula e ministrar para várias outras pessoas, porque é exatamente isso. Assim como você, eu me vi paralisada por muito tempo, mas porém eu encontrei um passo a passo, eu criei essa fórmula da qual eu posso estar te auxiliando com relação a isso. E quando você tomar posse disso, quando você vibrar isso, quando você tiver tudo isso estabelecido dentro de você, você também vai criar asas e vai voar. E ao invés de sempre ver o outro como fã, outras pessoas vão passar a ver você como fã, como uma ídola. Consegue entender a diferença? Você precisa mudar essa comunicação, porque daqui a um tempo as pessoas que vão começar a te olhar como uma ídola. E você vai precisar ensinar para essas pessoas que você não é essa ídola. Você é alguém que elas devem respeitar, que elas devem admirar, que elas devem seguir o seu passo a passo. Porém, essas pessoas não podem te ver como fã, porque você tem que ensinar para elas que você, assim como elas estão começando na caminhada, né? Elas vão estar na caminhada que você vai ajudar, você vai segurar ela na mão, você vai ajudar para que ela conheça quem ela é, para que ela estabeleça a autoestima dentro dela. E aí, então, você vai mostrar para ela que ela também pode ser como você. Assim como você tem que olhar que você pode ser como esse ídolo que você tanto venera. Não, pelo amor de Deus. Agora você não vai mais para nenhum evento, para nenhuma aula, para nenhum outro curso e olhar aquela pessoa com os olhos de fã, e sim como olhos de admiração pela história, por tudo que aquela pessoa viveu, por todos os obstáculos que essa pessoa viveu e por onde ela chegou e que você também vai chegar e que você também vai dividir palco com essa pessoa. E se você gostou desse vídeo, né, comenta aqui, me fala o que você achou sobre esse vídeo, pontue aqui se você conseguiu se ver como esse fã, né, como essa pessoa que é fã de alguém, se você conseguiu verificar que a autoestima não é esse bicho de 7 cabeças, então comenta aqui, me fala o que você achou desse vídeo, se inscreva aqui no canal para poder estar acompanhando todos os meus conteúdos, se você acha que é relevante para outra pessoa, se você acha que outras pessoas, né, precisam ouvir, entender, saber um pouco mais sobre elas, conhecer um pouco mais sobre autoestima, indique para elas também, para elas poderem estar aqui se inscrevendo, me acompanhando constantemente. Então, eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Lembre-se que você nasceu para vencer, que você é a imagem e semelhança de Deus. Um grande beijo no seu coração.